E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Mas vamos ao tipo ao vivo de hoje, que é este relato aqui, Hotel Assombrado. Alguém me pediu sobre casa, coisas assombradas, então aqui ó, Hotel Assombrado, será? Hora de tomar água no unicórnio. Vamos lá. Todos os nomes estão trocados, inclusive o meu. Olá, Ana, Matheus e Assombrados, me chamo Fulana. Tenho 20 anos e sou de Foz, no Paraná. No Paraná. Segue minha pequena coletânea de mini relatos que se passaram no hotel onde eu trabalho. No ano passado, eu finalmente consegui o meu primeiro emprego em um hotel novo aqui na cidade, chamado, o nome tá trocado, tá bom? Hotel Top. Deixa eu só abrir pro Rabinho aqui pra ele me dar paz. Só um pouquinho, dá uma licencinha, tá? Eu já volto. Vai, Rabinho, vai. Pronto, voltando aqui. Então, trabalhei aqui num hotel novo aqui da cidade chamado Hotel Top. Não é esse o nome, tá bom? Só para dar um pouco do contexto a respeito do lugar, o hotel foi inaugurado em abril de 2019. Antes dele já tinha um prédio ali que costumava ser um hostel com uma péssima reputação. Os hóspedes ficavam lá de semanas a meses. Deixa eu só ver aqui como que tá. Tá, beleza. Os hóspedes ficavam lá de semanas a meses, e além de alguns trabalhadores do governo, também ficavam muitas pessoas de caráter suspeito. Boatos dizem que pessoas já foram até mortas lá dentro, já que o bairro onde o prédio fica também não é lá muito seguro. O prédio foi todo reformado para a abertura desse hotel, e agora, ao invés de 3 andares, tem 7, com 4 novos andares. Eu fui contratada lá como recepcionista em agosto de 2019. Eu peguei o turno da manhã, começando às 7 e saindo às 3. O turno mais movimentado de todos. Vou explicar rapidinho como funcionam os turnos. Além de minha na parte da manhã, além de mim, acho que é isso, além de mim na parte da manhã, tem também outro recepcionista que entra das 6 às 2, no turno da tarde. O primeiro entra das 2 às 10 e o outro das 3 às 11. Para assim ninguém ficar sozinho atrás do balcão, sabe? E por último tem o recepcionista da madrugada. Ele é o único que fica sozinho durante o turno. Ele fica das 11 até às 6 da manhã. Temos um folguista que fica das 11 até às 6 da manhã. Eu tô confundindo. Eu não sei o que temos um folguista que, quando não vem cobrir a folga de alguém, entra às 10 da manhã e sai às 6 da tarde. Enfim. Acho que é ademais, não sei, temos um folguista. Bom, no primeiro mês lá, eu tinha um colega que trabalhava lá desde abril. Ele saiu 2 semanas depois que eu entrei devido a problemas na vida pessoal dele. Ele foi o primeiro a me contar que já viu coisas no hotel, mais especificamente nas escadas que iam da copa fria até a sala dos fundos. Ele estava voltando do intervalo quando viu uma sombra negra descer as escadas indo em direção a ele. A sombra parecia tão sólida e real que ele ficou esperando a sombra se aproximar dele. O cérebro dele ainda não tinha entendido que aquilo não era normal, mas o vulto só andou até perto do bebedouro à sua frente antes de desaparecer como fumaça. Ele saiu correndo de lá bem rápido. De acordo com ele, isso aconteceu mais ou menos 1 semana antes de eu entrar. O segundo que viu algo de estranho lá foi o rapaz da manutenção. Ele disse que estava na sala de descanso durante o seu intervalo quando a luz de fora da sala acendeu, só deixando claro que, fora as luzes da recepção, do espaço do café da manhã e dos quartos, todas as luzes do hotel funcionam através de sensores de movimento.
Mais uma coisa importante que vocês precisam saber é que todas as trancas das portas são automáticas. Você precisaria de um cartão específico para abrir tal porta. Nós, funcionários, temos cartões mestres que são programados para abrirem as portas das quais necessitamos para trabalhar e a sala de descanso. Exemplo, não sei... o cartão dos recepcionistas abrem todos os quartos e o depósito de bagagens. O cartão das camareiras abrem os DMLs e os quartos. O da governanta abre os DMLs, os quartos e a sala da governanta. O do rapaz da manutenção abre os quartos e a sala de manutenção. O único que tem o verdadeiro cartão mestre é o gerente. O dele abre qualquer porta. Nossa, quantas pessoas podem entrar nos quartos. Mas vamos lá. Voltando à história, ele viu a luz de fora da sala acendendo e um vulto passando, indo em direção à sala dele ou a da governanta. De primeiro, ele pensou que fosse o gerente, pois além dele e da governanta, mais ninguém tem acesso àquelas duas salas e a governanta raramente desce ali, ficando a maior parte do tempo com as camareiras nos andares de cima. Ele não estranhou muito e voltou a fazer o que estava fazendo. Não demorando nem 2 minutos depois disso, ele ouviu a governanta conversando com o gerente no corredor ao lado, antes dos dois juntos entrarem na sala de descanso. Sem entender nada, ele os cumprimentou e saiu dali, indo olhar as duas salas que permaneciam com as portas fechadas. E isso o deixou encucado. Em nenhum momento ele viu o vulto voltar. Sem falar que se fosse outro funcionário ele não teria para onde ir. A pessoa teria que dar meia volta e de novo passar na frente da sala de descanso. De acordo com ele, isso aconteceu em julho e ele não viu mais nada desde então. A próxima a presenciar algo estranho foi a camareira do último andar. Isso foi em setembro. Meu colega ainda estava trabalhando lá quando ela apareceu pálida na recepção pedindo alguma coisa para ele. Eu não prestei muita atenção, pois como era novata, estava fazendo algumas coisas que o gerente havia me pedido, mas pelo que eu consegui ouvir, ela estava perguntando o nome de um hóspede de um respectivo quarto lá. Não ouvi qual foi a resposta antes dela sair de lá ainda mais pálida do que antes. Na época, eu tirava o intervalo junto com as camareiras, então acabei por ouvir o que aconteceu. Pelo que ela contou, ela estava fazendo a saída. Significa que o hóspede já tinha saído do hotel, do quarto 705. Tinha acabado de entrar e começou a tirar os lençóis da cama. O quarto é um triplo, então possuía uma cama de casal e uma beliche em cima. Tinha uma cama de casal e uma beliche em cima, por isso ela começou pela beliche. Subiu, bateu os lençóis e as fronhas, caso o hóspede tivesse esquecido algo, né? E jogou tudo no chão. Então desceu, bateu os lençóis da cama de casal, tirou os travesseiros e depois de confirmar que não tinha nenhum pertence pessoal do hóspede ali, jogou as toalhas e os lençóis da beliche e enrolou tudo usando o lençol da cama de casal e colocou tudo em seu carrinho. Mas assim que ela virou de volta, notou um papel em cima da cama. Ele estava dobrado, como se tivesse acabado de ser colocado ali. Despreocupada, ela pegou o papel e abriu para ver o que estava escrito. Era normal alguns hóspedes deixarem bilhetinhos agradecendo o trabalho da camareira e às vezes deixavam até gorjeta. No papel estava escrito assim: "Que Deus te abençoe, com amor, Rogério." Só tinha essa frase escrita no papel em uma grafia bagunçada. Ela disse que sentiu todos os pelos se arrepiarem. Aquele era o nome do pai dela, que havia falecido de câncer em julho. Achando que era só uma coincidência, ela rapidamente pegou o elevador para a recepção e perguntou ao meu colega se a pessoa que tinha se hospedado naquele quarto tinha aquele nome. Mas depois de olhar o histórico de uma semana daquele quarto, nenhum Rogério ou acompanhante com tal nome havia ficado ali. Ela começou a chorar depois que terminou de contar. Com frequência, ela relatava para nós que não gostava de limpar os quartos daquele andar, pois sempre ouvia um cantarolar e assobios quando estava lá sozinha, sempre sentindo como se tivesse alguém observando.
Ela chamava uma outra camareira para fazer companhia para ela quando isso acontecia. A minha explicação para esses barulhos é que os quartos não têm uma acústica muito boa, sabe? E provavelmente eram causados pelos hóspedes em seus quartos. Não tem explicação para o bilhete. Depois que o meu colega saiu, entrou outra pessoa em seu lugar. O novo recepcionista se chamava Michael. E ele rapidamente fez amizade comigo e com o folguista, Pablo, que frequentemente dividia o turno com a gente. Em algum dia de outubro, ouvi uma conversa que eles estavam tendo com o rapaz da manutenção. Eles conversavam a respeito do hóspede satanista, que estava hospedado no apartamento 305 e tinha saído no dia anterior, que foi a minha folga. Quando eu perguntei sobre quem eles estavam falando, os dois ficaram surpresos que eu não sabia quem era o satanista. De acordo com o Pablo, era um senhor muito estranho, de barba colorida, que já estava hospedado há pelo menos 4 dias no hotel. Ele havia entrado de madrugada e só foi embora no dia anterior às 2 da tarde. As camareiras não gostavam de limpar o quarto dele, pois quase sempre havia algum símbolo estranho desenhado ou no chão ou na porta do banheiro com uma espécie de pó colorido. Eu achei estranho que eu não tinha visto em nenhum momento dos outros dias. Eu sempre tive uma memória muito boa de associar nomes ou rostos a certo quarto, mas lembraria se tivesse visto um senhor de barba colorida andando pelo hotel. Enfim, nesses 4 dias que ele ficou hospedado, muitos hóspedes que estavam hospedados no mesmo corredor que ele reclamavam de muito barulho no corredor, de passos e portas batendo durante a noite. O que são relativamente reclamações normais. Quando temos esses tipos de reclamações, checamos as câmeras da noite anterior para localizarmos os hóspedes que estão fazendo barulho, para tentarmos falar com eles sobre o assunto. E como eu não tinha visto esse hóspede em momento algum e não tinha ouvido esse tipo de reclamações, Michael me disse que sempre que checava as câmeras, não tinha nada no corredor. As luzes acendiam sozinhas, mas ninguém saía ou entrava nos quartos. Não havia portas batendo. Eu tinha chegado em um ponto que eu não estava mais acreditando neles. Até que o Pablo me contou o que aconteceu no dia anterior, em que eu não estava. No hotel, nós temos uma regra, que o check-out, a finalização da reserva do hóspede, deve ser feita até às 11 horas da manhã, pois novos hóspedes chegarão às 2 da tarde. Como não temos muitas camareiras, elas precisam de tempo para limpar todos os quartos até lá. Deu meio-dia e o hóspede ainda não havia saído, ou não comunicou à recepção a respeito do atraso. Nós subimos nos quartos para ver o que estava acontecendo, e foi o que Pablo fez no dia anterior. Esse hóspede do 305 não tinha feito check-out ainda, e quando deu 12:30, ele subiu no quarto para ver qual era a situação do homem. Ao chegar lá, ele bateu na porta e depois de não obter qualquer resposta, ele entrou no quarto. O hóspede já havia ido embora. O quarto estava vazio e isso não é comum. É até que normal os hóspedes irem embora sem fazer o check-out, mas não recomendamos que façam isso, pois muitas vezes eles precisam acertar a conta do quarto, né? Como o Pablo sabia que não tinha nada para aquele hóspede acertar, ele deu de ombros e fechou a porta. Mas ao se virar, ele notou um papel no chão atrás dele. Ao pegar, notou que tinha um símbolo duvidoso desenhado no papel. Ele ia colocar o papel no bolso para mostrar para o Michael, mas ao ouvir algo batendo dentro do quarto vazio, ele o deixou lá mesmo e saiu correndo. Uma vez de volta na recepção, ele foi olhar as câmeras para ver de onde tinha saído aquele papel. Vendo as gravações, ele notou que assim que ele abriu a porta do quarto, o papel passou voando por cima de sua cabeça e caiu no chão atrás dele. Como se o papel tivesse sido colocado em cima da porta, sabe? E aí eu vi a gravação e parcialmente acreditei neles.
Mas depois eu confirmei com a camareira do andar dele. Ela teve que limpar muitos símbolos estranhos no quarto e sempre rezava um Pai Nosso antes e depois de entrar naquele quarto. Ela também disse que no dia que ele saiu, quando ela foi fazer a limpeza do quarto, dessa vez o símbolo estava desenhado bem grande no lençol da cama. Depois disso, fui eu que comecei a presenciar coisas sem explicação lá. A maior parte aconteceu em novembro. A primeira foi quando eu estava usando o elevador. Estava indo do 7º andar ao térreo. O elevador não parou em nenhum momento do trajeto, mas assim que ele chegou no 5º andar, comecei a ouvir um assobio dentro do elevador. De imediato pensei que fosse alguém do lado de fora, mas o assobio continuou, sabe? Até eu chegar no 2º andar, quando parou da mesma maneira que começou. Eu estava sozinha no elevador e a única explicação que eu tinha para aquilo é que a pessoa teria que estar ou dentro do elevador comigo ou dentro do poço do elevador para soar daquele jeito. E ambas explicações eram impossíveis. Mas não seria algum barulho do nheque, 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 sabe? Da máquina, que parecia um assovio? Enfim. A segunda foi um pouquinho mais sinistro. Era por volta das 2h da tarde. Maicon tinha ido embora, Pablo tinha ido tirar o intervalo e o rapaz das 2, o Hector, havia chegado. Havia 2 quartos que ainda não tinham feito check-out e eu me encarreguei de subir para ver a situação. Me lembro até hoje os números: 307 e 705. O 307 estava vazio, mas quando cheguei no 705, ouvi vozes dentro do quarto. Não querendo ter que enfrentar o tal hóspede, pois ainda era novata e tinha um pouco de vergonha, eu dei meia volta e voltei para a recepção e tentei convencer o Hector a subir lá, mas sem sucesso. Então, mais uma vez, subi de volta para o 705. Ainda ouvia as vozes vindas de dentro do quarto. Mas no momento em que eu bati na porta, tudo ficou silencioso. As vozes cessaram, mas eu consegui ouvir gente andando dentro do quarto. Bati mais uma vez e os passos pararam. Bati de novo e dei um passo para trás, para ver por baixo da porta, e notei sombras de pés se movendo pelo quarto. Já ficando sem paciência, voltei a bater na porta, dessa vez por mais tempo ainda. Eu fiquei exatos 10 minutos batendo naquela bendita porta, já totalmente sem paciência. Aí eu abri a porta esperando não levar um xingão do hóspede, né? E vi, para o meu espanto, que o quarto estava totalmente vazio. Havia malas abertas lá, mas não tinha absolutamente ninguém ali. Cheguei até o banheiro, não fiquei muito mais tempo lá. Eu chequei até o banheiro, mas não fiquei muito mais tempo lá. Quando cheguei na recepção, vi os hóspedes do tal quarto conversando com o Hector, pedindo para ficar mais algumas horas no quarto. Depois que eles saíram, Hector me perguntou quem estava no quarto, pois eu tinha falado para ele que tinha gente no quarto. Sem acreditar na minha versão, ele checou as câmeras no momento que eu subi lá, pela primeira vez, até a segunda. Em nenhum momento alguém entrou ou saiu daquele quarto nesse intervalo e eu realmente fiquei 10 minutos batendo naquela porta. Ninguém presenciou mais nada no final do ano. Voltaram a acontecer em janeiro, mas coisas voltaram a acontecer em janeiro de 2020. Todas as vezes que eu ficava sozinha durante o intervalo da minha nova colega, a Laura, o Maicon tinha pedido demissão em dezembro, né? E eu sempre sentia que havia alguém comigo atrás daquele balcão. As gavetas abriam sozinhas, as portas dos armários, que são de pressão, também abriam, ou seja, elas precisam de alguém para pressioná-las para abrir, mas elas também abriam sozinhas. Muitas vezes, quando eu estava de intervalo na sala de descanso, a Laura dizia me ver parada ao lado dela em sua visão periférica, quando não tinha ninguém ali. Quase sempre que eu subia para verificar os quartos, eu via vultos passarem atrás de mim, através dos espelhos que ficam nas paredes dos quartos. Mas o mais sinistro de todos esses que eu contei
Na minha opinião, envolveu nosso sistema de alarme especial. Na parede atrás do balcão temos um painel com luzes vermelhas, cada uma representando um quarto, PNE, pessoa com necessidade especial. Ah, entendi. Quando eles precisam de ajuda, eles apertam um botão dentro do quarto que aciona um alarme ali na recepção e a luz brilha, identificando o quarto. Por muito tempo, as luzes não tinham identificação, elas apenas brilhavam, mas não tínhamos como identificar de qual quarto elas vinham. Então, em um dia, sem movimento, o Maicon, junto comigo e o rapaz da manutenção, trabalhamos juntos para identificarmos cada luzinha. O rapaz da manutenção nos mandava por mensagem em qual quarto ele estava e apertava o botão, e a gente numerava as luzes de acordo. Nós conferimos no dia seguinte, já que não tivemos tempo de fazer no dia anterior, e todas estavam de acordo com o seu respectivo quarto. Isso foi em dezembro. Um pouco antes do Maicon sair, e desde então ninguém mais se incomodou com as luzes. Raramente tínhamos hóspedes especiais, então famílias normais ficavam nesses quartos. Todas as ocasiões em que soaram os alarmes eram crianças brincando pelo quarto e apertando tudo que vinham pela frente. O que eu vou contar agora aconteceu mais recentemente, entre fevereiro e março. Nós, do ramo hoteleiro, já estávamos sofrendo com as consequências do vírus. A cada dia chegavam menos e menos hóspedes. O hotel estava parcialmente vazio e, aproveitando a falta de hóspedes, o gerente interditou alguns quartos para fazer algumas manutenções mais pesadas. Era uma manhã de segunda-feira, por volta das 7 horas da manhã, horário em que a maior parte dos hóspedes estavam no salão tendo seu café da manhã. Eu estava verificando as reservas do dia anterior quando ouvi o alarme PNE atrás de mim. Eu e a Laura nos viramos na hora, esperando que ele soasse mais uma vez, para vermos de qual quarto vinha. Por sorte, ele soou mais uma vez. Quarto 209. Como eu tenho uma boa memória de quartos e hóspedes, disse para ela que tinha quase certeza que era uma família com criança que estava hospedada nele. Nós duas demos de ombro e voltamos às nossas tarefas. Eu, no entanto, fiquei com uma pulga atrás da orelha e fui no sistema conferir se a minha memória estava correta. Eu senti o sangue gelar quando vi que o quarto estava interditado para manutenção. Contei para Laura, que arregalou os olhos e rapidamente disse que devia ser o gerente ou o rapaz da manutenção. Eu olhei o relógio do computador e era 7h20 da manhã. Eu disse para ela que o gerente só entra às 8 e o rapaz da manutenção não havia chegado ainda. Ela ficou desacreditada e foi checar as câmeras do estacionamento. E constatamos que realmente o rapaz da manutenção não havia chegado ainda, mas que o gerente já havia chegado. Já respirando mais aliviada, pedi para ela mandar mensagem para o gerente perguntando onde ele estava. Laura me cutucou alguns instantes depois com os olhos arregalados e me mostrou a resposta dele. Ele disse assim: "Estou na sala de descanso com as camareiras. Por quê? Precisa de alguma coisa?" Laura mandou um áudio explicando o que aconteceu para ele e ele respondeu: "KKKKK, qual das duas vai ser a corajosa para verificar o quarto?" Decidi que eu subiria. E tinha alguma coisa se tinha alguma coisa sobrenatural lá, eu queria ver. Sempre fui curiosa a respeito do paranormal e, apesar de ser um pouco cética, não duvido dessas coisas. Subi no segundo andar e entrei no quarto. E ele realmente estava vazio. Não havia nem colcha nos colchões das camas, mas também não achei o tal botão. Eu nunca tinha visto ele, então eu não sabia onde ficava localizado. Na volta pelas escadas, me encontrei com o gerente que estava subindo para verificar o quarto também, e ele me fez acompanhá-lo novamente de volta ao quarto, para me mostrar onde ficava o botão. Quando chegamos lá, ele me mostrou o botão embaixo da pia do banheiro. Ele mandou uma mensagem para Laura avisando que ia apertar o botão de novo e para ela verificar qual luz ia acender. Ele apertou várias vezes o botão e a resposta que a Laura deu foi que nenhuma luz acendeu. Eu me arrepiei toda. O gerente disse que provavelmente era problema na fiação. Ele pedira para o rapaz da manutenção verificar mais tarde
e a luz que acendeu era um alarme de um outro quarto. Mas pessoalmente não acredito que seja isso. Todas as luzes estavam numeradas corretamente. Eu estava lá quando aconteceu e as chances de realmente estarem trocadas era muito baixa, já que de 9 quartos PNE que nós temos, 6 estavam para manutenção, 2 estavam vazios e só um estava ocupado. Mais para o final do meu turno, o rapaz da manutenção veio falar comigo. Ele disse que checou o alarme do 209 e ele estava funcionando normalmente. Foi durante o meu intervalo. Laura confirmou para mim no dia seguinte. Olha, não havia nenhum problema na fiação e a numeração estava correta. Não sabia se eu ficava mais confusa com o que aconteceu ou assustada. Enfim, esses foram os meus relatos curtinhos a respeito do hotel onde eu trabalho. Sei que não foram grande coisa, mas foram coisas estranhas e quase sem explicação que aconteceram lá. E eu decidi compartilhar com vocês e com os assombrados. Espero que você leia ele em uma live ou quem sabe mais uma coletânea especial de hotéis. Ele é muito longo para uma coletânea. Um beijo e abraço para todos da família Assombrado. Obrigada por ler o meu relato e reforçando, por favor, fiquem todos em casa, não saiam, a não ser que seja extremamente necessário, lavem as mãos e se mantenham hidratados. Atenciosamente, Fulana. Um beijo para você, muito obrigada. E o hotel ele já era assombrado com os primeiros andares e os outros passaram a ser assombrados também. Mas e a mulher, a camareira que recebeu um recado do pai ali? Será que ele é tipo uma espécie de portal e tudo acontece por ali? Eu já vi uma vez, num Assombrações, se não me engano, que a casa da mulher, o quarto dela lá era tipo um portal, um monte de coisa saía, espíritos nada a ver, espíritos ruins, entidades, tipo tudo ali saía daquele lugar, tipo de um guarda-roupa, não sei, ou era tipo Nárnia, sabe? Mas aquele lugar virou um portal e aí tiveram que fechar aquilo porque saía de tudo dali. Desde espíritos bons, que né, não ofereciam risco algum, até seres de sombras, magos negros, sei lá, sabe essas coisas? Será que esse hotel é uma espécie de portal? Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.